Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Queremos te agradecer pelo dia de hoje. Queremos te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Não merecemos, ó Rei, mas o Senhor tem sido fiel para conosco. Que nesta noite nós venhamos estar sensíveis a aprender mais. Queremos, Pai, aprender mais de Ti. Queremos Te servir de todo o nosso coração. Queremos Te servir com adoração verdadeira. Queremos Te servir de todo o nosso ser. Queremos exalar a Tua essência. Queremos exalar a Tua presença. Queremos ser cheios de Ti, porque temos fome e sede de Ti. Tu és tudo o que temos. Tu és o Deus da nossa salvação. A nossa alegria e esperança está em Ti, ó Rei da Glória, nosso Salvador. O que seríamos de nós se não fosse Ti, ó Rei? Nos ensina a nos ser gratos. Arranca de nós todo o orgulho. Arranca de nós tudo que não vem de Ti. Queremos exalar mais de Ti. Queremos ser cheios de Ti. Que venhamos estar no centro da Tua vontade. Que o Senhor venha ser prioridade em nossas vidas. Que venhamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Pai, nos desperta. Pai, nos desperta. Desperta o Teu povo. Desperta o Teu povo, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Muitos estão dormindo, ó Pai. Ainda não entendeu o real propósito, ó Senhor, do que é servir, do que é Te adorar. Coisas estão tomando prioridade, que és Tu em nossas vidas. Não permita, ó Senhor, que venhamos desviar do caminho que és Tu. Que venhamos estar firme, aleluia, na Tua presença. Que as dificuldades venham nos ensinar, aleluia, que dependemos de Ti. E tudo aquilo que passamos, ó Pai, venha nos ensinar que se não for o Senhor no controle de tudo, de nós, aleluia, perecemos, ó Pai. Perecemos, ó Pai. Perecemos, ó Pai. O Senhor não nos prometeu, ó Deus, um mundo sem aflições. O Senhor não nos prometeu, Deus, um mundo sem dificuldades. O Senhor não nos prometeu, Deus, um mundo sem dificuldades. Mas o Senhor prometeu estar conosco, nos ajudando, nos auxiliando, segurando em nossas mãos, ó Pai. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor e queremos Te servir. Arabaia, sebe, Paiaçu, de todo o nosso coração. Queremos Te servir de todo o nosso ser. Queremos Te adorar. Aleluia, como o Senhor merece. Não como achamos que devemos, mas como o Senhor merece. Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, Tu és digno de todo louvor. Apresento diante de Ti cada irmão que se achegou neste lugar. Que o Senhor possa tocar no mais profundo do coração. Que o Senhor venha restaurar as emoções, trazer de novo, aleluia, sobre o Teu povo. Deus, derrama saúde sobre nós. Guarda a liderança da Yaime no Teu esconderijo. Guarda a casa, guarda as nossas vidas, porque dependemos de Ti. A Tua palavra diz, aleluia, se o Senhor não guardar, abaia, sebe, canta. Se o Senhor não guardar, em vão é o Senhor colocar no sentinela. Confiamos em Ti, ó guarda de Israel. Guarda o Teu povo. E que nesta noite, ó Pai, venhamos aprender a Te servir, a ser verdadeiros cristãos. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo, auxílio, Jesus.
e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Ora, mano, a sua emergência, eu lanço de encontro meu refúgio, Jesus. Verá, derramada, eis-me aqui. Jesus, nosso Yeshua amado, eis-nos aqui. Jesus, aleluia, glórias e glórias e glórias. Amém. Agora sim você vai Assim, o Espírito Santo agiu. Irmão Renato, tu reconciliou, né? Eu vou ver assim, né? Tá com você, foi? Deus é maravilhoso. Eu vou botar sem meu computador, teve um problema, a bateria bateu, queimou. Você não falou, tinha impresso. Está desligado. Não, eu tenho. E aí eu estou segurando. Se quiser dar uma no tempo para Renata, fica com Quem? Pai do Senhor, todos. De vocês aí, jovenzinhas, quem pode passar os slides ali? Nós. Nós vamos ler um texto aqui, Romanos capítulo 13. Romanos 13. Romanos 13. Vou olhar a Bíblia Vocês não passam o slide. no celular aqui, viu, irmão? A Bíblia. Porque tá de vergonha. Tá apertado lá. Tem Só passar a seta. É só essa minha acho que tem. Romanos 13. Não, Dada, você não bota um ventilador no teu povo. Dada, ventilador, ó. Menopausa. Eu tô morrendo. Deixa eu falar nada no Tá ruim, viu? Romanos 3 ou 13? 13. Romanos 13. Só um minutinho. Segundo pra mim. Minha Bíblia. Puxinha, não tem nem pra botar. Puxinha. Só a minha aqui, ó.
Romanos 13. Assim diz a palavra do Senhor. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para todo que pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dei a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Bom, nós vamos hoje dar continuidade. Esse texto aqui, ele vai estar vinculado a questão das autoridades e a submissão a ela. E quando nós lidamos com a questão de um regimento, de um estatuto, de uma legislação, de alguma forma está vinculado uma questão que envolve uma autoridade. É assim que funciona e sempre funcionou. Hoje nós iremos ver a questão no quarto artigo, que o título dele, que é o capítulo 2, e o título desse dos membros, admissão e desligamento de membros. Então, como é que se admite um membro? Como é que se desliga o membro? E aí ele está vinculado a essa questão. E aí o que acontece? Eu vou lendo aqui, e aí se tiver alguma coisa diferente lá, vocês dizem, está diferente. É porque a gente mudou de alguma forma. Algumas questões foram mudadas. A princípio nós optamos, pegamos um modelo e depois optamos por deixar ele personalizado. A igreja é constituída de pessoas de ambos os sexos,
que professam a sua fé em Cristo Jesus como único Salvador e Senhor, aceitam as doutrinas bíblicas e a disciplina adotada pela Igreja, sem distinção de nacionalidade, raça, cor ou posição social. Então, esse é o artigo 4º. E aí, ele é pequeno, mas existe uma complexidade nele. Alguns detalhes ele vai estar vinculado ao regimento interno. Algumas igrejas, como é que se aceitam um membro? Pelo batismo. Aí, dependendo da igreja, o batismo é por imersão ou aspersão, ou seja, é o batismo que mergulha ou é o batismo que joga água em cima. Aí está vinculado a essa questão. Então, quando nós olhamos a questão de a admissão para ser membro, ela está vinculada exatamente à primeira no primeiro ponto, a questão do batismo. Mas aí vem a questão, aquilo que nós fizemos aqui, que a pastora fez a maior parte, que foi a exposição das doutrinas essenciais da fé. Então, nesse ato de descer as águas que a pessoa diz: eu, Beltrano, reconheço, acredito, declaro isso. Ou seja, eu estou declarando publicamente, e aí existe um documento também, que você está sendo responsável e está assumindo essa responsabilidade. Aqui nós não estamos entrando em questões, o que não há desassociação. Ambas as questões estão ligadas, tanto o lado espiritual quanto esse mundo imaterial. O mundo material, a nossa vivência na sociedade. Nós lemos um texto aqui, submeter às autoridades. Ele está vinculado a essa condição do dia a dia. Então, eu assumo juridicamente uma responsabilidade. Aí vem aquela questão dolorosa para nós aqui, em específico, que vamos se empenhar para aprimorar. E agora o outro lado negativo, lidar com os problemas dessa atuação, que é os menores de idade. Ou seja, eles estão sendo admitidos como membro. Aí tem uma outra questão que está envolvida a isso, que é, veja, eu sou membro. Um membro, ele tem direito a quê? A votar e ser votado. A pergunta é: e esses membros menores de idade, como é que ficam os votos dele em questões vinculadas a isso? Então, aí vem uma questão mais complexa, que nós precisamos entender o espírito do nosso tempo. Veja, e agora aqui eu como um cidadão que estou vinculado a um contexto de autoridade. Por exemplo, quem é que a garotada aí quer recorrer quando os pais vão exercer uma autoridade e, dependendo da situação, eu vou chamar o conselho tutelar, que é o famoso ECA. Olha a nossa... Aí vem, nós precisamos, e aqui não é a responsabilidade da pastora, como a liderança principal da IAM, apenas de instruir e ensinar. Responsabilidade como
os membros pais, os pais membros, independente de sua função ou título ou cargo. É essa responsabilidade como um cidadão que põe outro cidadão. Aí vem, nós temos o desafio de entender o espírito da nossa época. E eu vou falar por alto ele. O espírito da nossa época faz o quê? Faz dos nossos filhos vítimas. E eles se vitimizam diante das autoridades, porque não se submetem à autoridade. Aí o que acontece? Esse lado de vítima, o que acontece? Em uma situação de extrema pressão, o que os pais fazem? Que geralmente recuam, porque ficam de mãos atadas. Porque o espírito da nossa época ensinou a eles a se suicidarem. Não estamos dizendo que nunca houve suicídio, esse não é o ponto. É que o espírito da nossa época ensinaram a eles que, diante da situação, eles tiram a vida. Os pais ficam de mãos atadas. Então, aí, o que nós estamos falando aqui? Sobre membros menores de idade. É isso que nós estamos lidando aqui. E a complexidade de entender o espírito da nossa época. Quem de vocês, pais, aí eu vou fazer a pergunta, não me responda, senão a conversa vai render. Mas olha só, quem de você, como pai ou mãe, acorda de manhã, chutando o balde, o gato, o papagaio, o periquito, levantando a voz para os seus filhos, sem que ao menos eles esperem? Ninguém em sã consciência se desequilibra com o filho. Ninguém em sã consciência faz isso. Todo esse ato de desequilíbrio de um pai, e aqui nós não estamos fazendo a justificativa disso, mas ao ponto que levou a essa circunstância, é porque tem um fator que desencadeou isso. Se nós como pais não entender o espírito da nossa época, nós vamos ficar de mãos atadas. Por quê? Porque em algum momento nós como pais podemos lidar com isso. Aí vem quem? A legislação, por exemplo, municipal, que aqui é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Problema. Algumas vezes, os próprios funcionários do Estatuto, eles não conhecem o ECA. Você também não conhece o ECA. O pirralho dá uma de xerife e ameaça os pais. Então, olha, eu estou dando informações para nós lidarmos com o espírito da nossa época. Então, por espírito é que eu estou dando nome, certos nomes. Aí vem o ponto. Como é que nós estamos lidando agora com membros? E aí vem o ponto. São menores. Quem é os responsáveis por eles? Os pais. E aí eles lidam com essas circunstâncias na escola, na sociedade, em casa. E qual é o nosso desafio? Entender o espírito da nossa época. Aí vem aquele ponto inicial que falamos. Primeiro, precisamos rever as ações que nós já tomamos como instituição, o que remete a questões jurídicas, e agora o que fazermos para corrigir e ficarmos atentos a essas questões. Então, como membros, olha só, eles têm direitos. E é claro que a gente vai partir depois lá na frente para os direitos e deveres dos membros. Mas olha só, nós temos um ponto que precisa, aí nesse sentido, a igreja, ela não pode lançar mão sobre a liderança principal e deixar que isso seja solucionado, porque você é um membro, você é um pai. E nesse sentido, nós precisamos lidar junto. Espera aí,
que o grupo de pais, aí vamos colocar aqui, pais homens, vamos sentar só os homens aí para conversar. Vamos tirar, não sei, uma quarta-feira. Olha, está tendo outra. Esse problema não é específico da minha casa. Nós temos um problema geral. O que nós também podemos auxiliar a sociedade? Porque se nós estamos identificando esse problema e nós podemos dar solução para o nosso problema, a pergunta é: como é que nós podemos auxiliar a sociedade? Isso aí, cooperar como igreja e fazer missão. Então, eu quero abrir aqui rapidamente. A gente não pode se estender porque o nosso tempo, mas quem quer comentar alguma coisa, falar a respeito desse assunto que você como pai, como cidadão, e nós lidamos com essa demanda. Então, a princípio é isso. Veja, se já batizamos ou não, é uma coisa. O ponto é que o estatuto, e aí nós estamos se referindo ao nosso estatuto, da IAM, ela responsabiliza você, pai, eu, pai, nós como pais, pelos menores. As ações, seja dentro da instituição, fora, que aqui esse é independente, mas nesse sentido nós temos juridicamente, aí é tanto que em uma situação como essa, o estatuto da criança e do adolescente pode bater na porta. Aí, olha só, às vezes nem eles que lidam com isso conhecem direito o ECA. E eu deveria ter, porque nós não podemos ficar de mãos atadas e simplesmente à mercê de pessoas. Esse é um desafio para a gente trilhar daqui para os nossos futuros netos, não sei, mas como é que nós estamos nos preparando agora? É um desafio. Entender o espírito da nossa época é importante. Sem contar que com essa questão de membro, olha só, um outro ponto importante, geralmente ele quase nunca é tratado. Esse é um dos fatores, como explicamos a semana passada, que igreja não é associação. Por quê? Porque ela juridicamente tem valores canônicos, e aonde é a sua autoridade primária, a sua fonte primária de autoridade, as escrituras. Então, olha só, quando a creche, ou o primário, ou o ensino fundamental 2, tal, diz para você isso e isso sobre a maneira como você vai lidar com o seu filho. Primeiro, a nossa própria Constituição, ela diz que a família, ela tem poder sobre o filho. A nossa confissão de fé já faz isso há muito tempo, que é as Escrituras. Então, existe um mundo de informação que a gente precisa lidar. E não esqueça, o espírito do nosso tempo. É preciso nós entender o nosso tempo. Senão, às vezes, nós não vamos entender nem as próprias confusões que os menores têm. O Código Civil, a Constituição, o Código Civil, ele vai dizer que alguém pode se ligar, ele pode, por exemplo, todo cidadão, então o artigo 5º da Constituição
ele vai dizer, todos somos iguais perante a lei. Aí, sem questão disso, daquilo. Aí ele vai dizer algo que o Código Civil também vai lhe dar, que é: eu posso iniciar uma associação, eu posso me filiar a uma, eu posso desmembrar de uma, eu posso encerrar uma. Existem 4 questões aí importantes. E aí, nesse sentido, veja, o que é que isso tem a ver com você como membro? A qualquer momento, o que é que você achar por bem, você pode se desligar da IAM. Aí é um ponto importante, porque o estatuto, seja de uma associação, seja de uma instituição religiosa que tem um valor canônico, como nós colocamos e como está no início do nosso regimento, ela vai dizer que o momento que a pessoa julgar, ela pode desligar. Aí, a Constituição, ela é o parâmetro maior, é a lei maior. Então, nada que tiver em um regimento, em algum estatuto, pode superar. Ele tem que estar sempre abaixo, fundamentado na Constituição. Por isso, direitos e deveres de membros, eles têm que estar vinculados à Constituição Federal. Aí vem o que é chamado a lei dos homens, a espada dos homens. Nesse sentido, esse ordenamento jurídico vai dizer que você, a qualquer momento, sem que alguém te interrompa ou te segure, você pode desligar. Isso está previsto na Constituição. E as organizações religiosas devem se adequar a isso. É um direito da pessoa. É um direito da pessoa. E está exatamente no artigo 5º da Constituição. Então, todo mundo pode iniciar, pode se filiar, pode encerrar e pode travar. Então, pode, mas aí já existem outras questões vinculadas a isso. Tem outras regras. Aí é por isso que o estatuto, ele tem que estar vinculado a quê? Aquilo que você acredita. Aí outro detalhe, isso aqui é importante, isso chama liberdade religiosa. Você pode fazer o seu regimento como você bem entender, conforme aquilo que você acredita. Isso você se referindo, seja a instituição, esse grupo de pessoas que se reuniram. Ou seja, aquilo que eles acreditam, eles podem, porque o Estado não pode interferir. Isso é a laicidade colaborativa. Você não precisa se preocupar com essa informação útil. Mas o Estado, ele não intervém de maneira... no nosso regimento, no caso. Como em qualquer outra, eles não vão intervir. Aí, vinculado à religião, o Estado não vai intervir a maneira, desde que aquilo que está no regimento tire a liberdade do outro, tire direitos fundamentais. Há uma questão interessante que envolve direitos fundamentais, mas que o Estado respeita. Vou dar um exemplo aqui das testemunhas de Jeová. Não pode doar sangue. Isso está vinculado no direito, que é a vida. O sangue, vida. Ele está vinculado ao direito. Mas, mesmo assim, e aí nós tivemos há uns tempos atrás uma afirmação do STF lidando com essa questão. Ele não foram lá intervir
no regimento das testemunhas de Jeová. Então, mesmo diante de certos assuntos um pouquinho mais complexos, o Estado não intervém. Mas aí, sempre observando a dignidade, a vida do tudo. Em resumo, a função primordial da Constituição Federal, ela lida com a preservação da vida humana. É nisso que se acredita. Não sei se vocês sabem, mas na Constituição de 88 tinha muitos protestantes. Além de católicos, tinha alguns protestantes que participaram da formação da Constituição de 88. Bom, a gente vai pular para o próximo. Alguém quer falar alguma coisa? É o outro. É o outro que ainda não passou, É o que tá. ainda não. Vou Vou ler aí, viu? Agilizar. Tá. Artigo 5º. São constituídos membros da Igreja as pessoas recebidas por decisão de Assembleia Geral, de forma como se segue. Aí o que acontece? Esse quinto, ele está vinculado dentro de que assunto? De membros, admissão e desligamento. Então, aqui o Estatuto ele vai dizer como isso vai funcionar. Está falando desse assunto, né? De admissão, ou seja, vai receber e desligar membros. Aí são considerados membros da igreja as pessoas recebidas por decisão de Assembleia Geral, ou seja, que é reunião geral. Só que tem uma observação lá no regimento com relação a isso. Lembra que é a questão do, vocês vão ver isso depois, que é a questão, alguns casos vai passar pelo conselho. Uhum. São Mas, casos específicos. Como se segue? Primeiro aí, batismo dos candidatos previamente aprovados em pública profissão de fé. Que aí, dentro desse ponto, o que é que existe? Aquilo que nós, você crê, cremos nisso, eu não sei como a gente vai ver depois, mas como é que vai ser feito esse ritual? A gente não gosta muito dessa palavra ritual, né? Mas nós não evitamos rituais. Vou dar um exemplo de ritual que a gente não presta atenção que é um ritual. Por exemplo, Natal e final de ano, é um ritual. Sabe? É porque ritual é tão usado naquelas que aí a gente já acha que é uma coisa De pecado. de pecado, né? Aí- E ritual é algo que é costumeiro fazer. E aí, nesse sentido, em algum momento, seja em uma declaração específica, isso aí para um futuro, ou no estatuto, no regimento interno, vai estar descrito lá como é que vai funcionar esse ritual. Aí já é uma questão lá para o regimento interno. Mas, resumidamente, então, batismo. Essa é uma forma de admitir alguém. De receber, né? De reconhecer que essa pessoa é membro. Aí vem o outro ponto. Aí vem o outro ponto. Transferência. Transferência por carta de membros de outras igrejas, de membros de fé e ordem. Ou seja, que tem essa concordância, né? Naquele que crê. Questões doutrinárias são. Porque, vamos dar um exemplo. Vem alguém de uma seita. Aí, Já é outro caso. você vai avaliar quando você já conhece. Por isso que a necessidade de ter um fundamento basilar naqueles que estão dentro do conselho. Porque existe caso específico, aí vem essa questão, a transferência. A cidadão ou a cidadã vem de uma outra denominação tal. No regimento vai estar aquela observação da quantidade de tempo para ser avaliado. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão a gente vai ficar repetindo de novo. Mas nesse sentido, o que acontece? Vai passar pelo procedimento de avaliação.
como é que está a crença dele. Dependendo da pessoa, com o conversar dele, você vai saber como é as crenças e assim sucessivamente. Aí, batiza ou não batiza? Então, dependendo do caso, não há necessidade de batizar. Pode considerar o batismo que ele já E tem. não importa se o batismo dele foi por imensão ou aspersão. A questão é que o que vai fundamentar aqui, que vai pesar, é os pontos doutrinários da pessoa. Esse é o ponto. E é isso que vai ser avaliado. Então, lá no regimento interno, esse segundo ponto aqui, ele vai ter uma observação quanto a essa questão. Quanto tempo vai passar de observação para isso, etc. Mas quando a pessoa vem de outra igreja, pode batizar? Então, esse caso... Isso aí que ele está falando, que questões- dependendo do que crê, né, menina? dependendo da Tipo situação, se você. For aceito mesmo, não tem como considerar. Não. aí Tem vai que- passar por uma pelo avaliação processo. da... Entendi. Você que era igrejas normais. Hã? Você que era igrejas normais. Aqui está dizendo, da mesma fé e ordem. Então, basicamente... Da mesma fé e ordem, né? Se for da mesma fé e ordem, amém. Se não for, aí elas avalia. estão vinculadas às doutrinas essenciais, se Sim. elas creem. Essa semana talvez- passada, alguém me mandou uma mensagem de algum lugar, e aí perguntando, e Igreja Beltrana não aceita? Não é assim. Mas ela, quando o membro comete um pecado, certo, ele é excluído. Veja, isso não determina ela ser uma seita. É só uma questão, um equívoco quanto à maneira como eles lidam com a governança. Mas esse ponto específico não vai determinar. Ela não nega nenhuma doutrina essencial da fé. Aí ele falou uma segunda. Essa segunda sim, é uma seita, tal, enfim. Sim. E assim, tem pontos que o que diverge, o que faz diferença de uma para outra são pontos secundários, né, irmão Renato? Então, os pontos principais sendo compatíveis já é um ponto para poder considerar Isso. o batismo, no caso. Se a pessoa vir congregar com a gente. Estão me entendendo, irmão? Sim? Esses são os modos de receber De alguém. receber alguém. Ou Entendeu? não- Alguém chegou para congregar com a gente, aí passa por essa avaliação. Ou seja, o conselho também vai avaliar isso aí? Porque tem casos que vai avaliar, por exemplo, a pessoa vem de um outro ministério e tal. Aí, o que vai estar lá no regimento interno? Olha, tem um período de observação para analisar, até porque para a própria pessoa pessoa, não me senti bem aqui. Não me tal. identifiquei, não. Então. Exato. É raro acontecer, porque geralmente quando a pessoa procura, porque meio que ela já se identifica e já coisa, mas tem coisas que talvez ela precisa conhecer mais, E né? vivendo que eu- quer saber. Uma coisa é você namorar, outra coisa é você passar a viver junto. Então, namorar pelo Instagram ali, né? Tá vendo a igreja ali pelo Instagram, então assim, tudo é lindo, mas você convivendo é que você realmente vai certificar que é meu lugar ou não é, eu quero isso aqui pra mim ou não quero, não me identifiquei, não me encaixei, tá? Então, aí o outro ponto é apresentar essa pessoa o regimento da igreja. Porque Como membro. Não vai dar certo ter aqui. Ó, irmãos, Porque você vai ser cobrado por aquilo que você vai negar. A gente vai partir depois para o tópico de direitos e deveres. Uhum. E é a partir disso, mas eu estou sendo punido por quê? Uai, mas está aqui. Foi passado para você isso. Já N situações já aconteceram aqui, em diversos assuntos, a qual hoje se encontra aí no estatuto, no regimento. Mas observa-se que a gente não tinha ainda um estatuto, a gente não tinha um regimento, então teve coisas que a gente agiu de forma equivocada, teve coisa que a gente não agiu, né? Então hoje, a partir de agora, a gente tem menos chance de errar, porque a gente tem algo aqui, por isso que a gente está tendo esse cuidado de apresentar para a igreja, porque não é somente a liderança principal que precisa conhecer.
Os membros precisam conhecer, né? Todos nós precisamos conhecer. Os que vão vir precisam conhecer. E, enfim, para que a gente possa falar a mesma língua, né, irmão? Tem comunidades que existem reuniões mensais do conselho para que ele possa manter o mesmo linguajar. Opa, isso aqui, nós temos 3 filiais ali, mas a gente está muito tempo distante, a gente precisa se reunir aqui e tal. Claro, no nosso caso aqui nós estamos nascendo, e é por isso que estamos amadurecendo. E outra, ninguém amadurece e nem chega começa a acertar sem errar. Sim. Não tem como. E se nós temos medo de errar, isso acaba ainda dificultando, porque a gente fica sempre recuado, retraído, acanhado. Sim. Mas é isso mesmo. Aí, vamos pro 3 aí, né? Terceiro. Reconciliação devidamente solicitada de pessoas afastadas do rol desta igreja ou comprovadamente afastadas de outras igrejas. E aí? Por exemplo, a pessoa, um exemplo, deu um livro e guarda, Gá afastou, pela misericórdia, Gá não, Dona Ana, não vou negar. Dona Ana afastou, aí depois ela... Tem Ana aqui não. Hã? Não tem Não tem Ana aqui não, né, gente? Dona Ana afastou, e aí depois ela resolveu voltar, ela solicitou, né? Ela quis voltar. Aí o que está trazendo é reconciliação, devidamente solicitada. Da maneira como se admite. Aí vai ter casos, mais uma vez a gente vai citar o regimento inteiro. Sim. Vai ter casos que vai passar pelo conselho. Tem casos que aí depois chega uma maneira onde a Assembleia Geral chegou a um consenso tal, etc. Mas são maneiras de como a pessoa vai ser admitida ou readmitida. E anteriormente acho que eu tinha falado algo. Se eu quiser voltar, É isso mesmo, igual o Gá está trazendo. Às vezes uma pessoa chega e fala, fulano de tal voltou para a igreja, tá? Porque as pessoas, elas, né? Tem muito disso. Então, fulana ficou não sei quanto tempo afastada, aí voltou. Porque aí quando você conhece, você sabe o que está acontecendo dentro da sua igreja, você vai ter segurança e propriedade para falar. Até assim, para as pessoas de fora, porque às vezes as pessoas de fora que falam com a gente não vai poder ter que falar assim, não, já passou, está passando por um momento de disciplina lá, já foi resolvido na igreja, porque tem gente que fica... essa palavra que é muito... Regimento, o estatuto fala assim, assado. Essa palavra que é muito, para nós, é ruim de se tocar nela, mas é uma palavra que aparece no nosso estatuto e no nosso regimento. Essa ideia de procedimento disciplinar, ele é importante para a saúde da comunidade. Sim. Ele é importante. Igreja que não tem disciplina, não cresce. Filho que não tem disciplina, cria mimado, né? Estragado, né? Por aí vai. Próximo. O quarto. Hã? O quarto. O quarto, Pri. Não é um quarto desse. Não, Vai já. não. Pode pular. Estava misturado tudo. Aclamação precedida de testemunho público e compromisso. Então, aí esse tem um parágrafo único aí. Casos especiais não constantes deste artigo serão decididos pela igreja em assembleia. Detalhe, isso aqui foi corrigido. Que casos são esses aí? Dá um exemplo para os irmãos entenderem. Mas só um ponto que já para adiantar. Nesse caso aqui, no regimento, e aqui ele está sendo... A gente especificou no regimento? Porque ele não vai primeiro para a Assembleia, ele vai para o Conselho. Primeiro passa pelo Conselho, para depois ir para a Assembleia, que é a reunião dos membros. Isso. Então, e aí tem casos, por exemplo, nós não temos uma forma, nós temos um esqueleto,
mas nós não temos uma forma para lidar com todos os casos. Sim. Então, por isso que não dá para colocar lá questões gerais. Não tem como. Desculpa, gerais não. Específicas. Aqui é questões gerais, que está vinculado, pode ser universalizado uma infração, vamos dizer assim. Então... Ô, irmão Renato, o interessante é que todas as demandas e casos a qual o estatuto se refere ao regimento está relacionado tudo a membros, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente já teve casos aqui de pessoas que veio para cá. Não tem um lápis aí. Só que veio para cá, congregou, que tal. Não chegou a ser membro oficialmente dizendo porque não deu tempo, né? Batizar. Aí depois, acontece, não tem não. Acontece a situação, a pessoa sai, tal. Nesses casos não teria que ter algo. Como é que fica? No regimento? Mas a pessoa, no caso, ele ainda porque ele não é membro, ele é agregado, é congregado, né? Então, nesse caso, ele não tem como ser punido. Vamos falar em questão de punição. Porque lembra que aquilo que a gente está discutindo lá no regimento? Olha, então é como se congregado ele não tem compromisso com a comunidade? Ele não tem. Ele não fez essa coisa. Se eu ainda não sou batizada, eu não tenho compromisso com a igreja. Se eu não sou batizada ainda, então eu ainda não tenho compromisso com a igreja. Direitos e deveres. E mesmo a pessoa que quer vir para cá há tanto tempo, ele ainda não está. Porque ele não está oficial, não existe um documento, eu não posso chegar lá e não, você assinou aqui. Lembra dos batizados assim, não, termo e tal, certo? É como se os não batizados fossem que agora já está tendo lei para isso, mas como se fosse uma pessoa amigada, né? Não. Mas é porque... Agora já está tendo lei, é depois amigada. Então, é porque a gente está se referindo ao ordenamento jurídico da nossa vida em sociedade. Por exemplo, se uma dessas pessoas comete algo, por exemplo, se um membro comete algo, dependendo, vamos supor, alguém da diretoria tal, gente, eu vou dar um exemplo, por favor, o brasileiro tem um problema sério. E a gente não teria que colocar no regimento interno, ter um prazo para a pessoa se tornar membro? Mas é aquilo que a gente está discutindo lá, eu falei para vocês. Porque assim, tem gente aqui, meu filho, que a igreja já está para ficar anciã. Não tem que ter? Se a pessoa quiser ficar 20, 30 anos aqui. Congregando. Mas qual é o ponto principal? Ele não responde juridicamente nesse sentido. No caso, ele não Mas se torna querendo ou membro não, da ele é comunidade. congregado, influencia os membros de alguma forma, ele está aqui junto. E sim, a questão de oportunidade, essas Um coisas. monte de coisa, sim. Mas é aberto. Oportunidade, isso aí que gasta. Não. E tudo. Não tem nada a ver, né? Não, eu tô perguntando, tirando dúvida. Se a pessoa tem oportunidade, Aí ela está tendo os mesmos direitos que os membros estão tendo. se a pessoa tem, o que acontece? Isso não quer dizer... Aí a pessoa não teria, se ela não tem direitos e deveres assim como os membros, então ela não poderia assumir função nenhuma então dentro da Ele congregação. não pode ser punido por nada que não esteja no seu regime da comunidade. Essa questão é só nesse sentido aí, né? Que, por exemplo, eu cheguei, estou aqui há 2 anos, há 3 anos, mas se eu não fui, não fiz essa confissão aí na frente da Assembleia, se eu já sou batizado ou batizo depois, não faz, o regimento ele não pode cobrar nada de mim nesse sentido. A não ser que o regimento tenha algo descrito para que nesse pessoas ponto. específicas. Mas mesmo assim não dá certo. Porque já tem uma legislação. O regimento de qualquer comunidade tem que se adequar a essa legislação. Lembra que a gente iniciou dizendo assim, olha, todos são iguais perante a lei e tal. Então, eu posso me filiar, me associar e tal. Mas enquanto eu não fizer, e aí, nesse sentido eu não posso ter nenhuma punição, porque não tem nada descrito quanto a mim. Então, punição não e também direitos iguais também não. Isso, exatamente. Então, essa pessoa não tem que estar específico no nosso regimento. A pessoa ela não pode assumir nada enquanto ela não. Porque assim, vai ter os mesmos direitos que o membro tem? Não, ele não tem.
Porque ele não é membro. Esse é o ponto. Ele não é membro. Então a gente precisa consertar isso aí, porque a Não, gente... já está. Hã? Já está. Já tá, eu tô Já falando tá. assim, na prática agora nós vamos consertar esse Exatamente. Eu tô falando assim, porque querendo ou não a gente não segue, né? Exato. Mas Entendeu? no estatuto já Aí tem. a gente vai ter que consertar essas coisinhas aí. Então, só para me tirar uma dúvida aqui, então esses congregados que não desceram as águas, que não são membros da igreja, eles não têm os mesmos funções e deveres que o membro tem, no caso. Não tem nem os mesmos direitos, nem os mesmos deveres, juridicamente dizendo. Porque eles não são nem contados como membros, são congregados. No caso eu. No caso, Télio, ainda. Ainda, né, Télio? Logo você muda. Mas, É porque assim também, por exemplo, né, tem aí um congregado que não se decide, aí entrega um monte de coisa na mão da pessoa, por exemplo, um departamento, alguma coisa para ele cuidar ali. E não sei, eu tô... Não, agora a gente vai seguir o estatuto do regimento. E agora isso aí vai ter que acabar. Não pode isso. Porque a gente vai seguir, né? Não tem como mais. Antes é porque a gente... Mas acabei de as falar. outras igrejas, se a pessoa não é membro da igreja, ela não pode assumir. Não pode assumir, não. E ainda para ser membro, ainda tem os critérios ainda ali dentro para poder... Então, quando um membro... Aí lembra que eu ia dar um exemplo de um membro? E aí eu disse, gente, tome cuidado que o brasileiro tem um problema. Qual é o problema do brasileiro? Ele pega tudo para si. Então, você está falando uma coisa, ele já... É para mim. Acha que é com ele. Não receba o que eu vou falar aqui. Cuidado, hein, Maná? Você falou alguma coisa pra mim? Maná, você falou alguma coisa pra mim? Tô brincando. Então, o que acontece? Não, isso é um problema do brasileiro. O que acontece? O que é que deve ser feito? Pensa um membro da diretoria que mexe com finanças. Irmã, não pegue para si. Por favor, pelo amor de Deus, é um exemplo. Mas aí a irmã recebeu, ela é uma pessoa que lida, essa irmã recebeu benefício, porque ela tem um cargo de confiança, recebeu com esse cargo de confiança algo que era para a instituição, mas recebeu para si. Veja, quando isso é descoberto, essa irmã, ela vai... Irmão não importa. Sim. A gente está dando exemplo. Mas não esquece, tá igual as irmãs aqui quando vai falar Pai, Senhor, irmãs, quando tiver só irmãs na igreja. É a senhora que comete esse pecado aí, velho. Oi, mano. Vai ser oi, vamos. Eu falo, paz do Senhor, só. Não sei. Só nos inclua, nós somos excluídos. Nada de exclusão aqui. Perdoe, Maná, que vocês são minoria, aí daqui vai... Vai ser maioria ainda, né, irmão? Em nome de Jesus. Mas aí o que acontece? Então, nesse sentido, ela responde juridicamente. Aí, detalhe, quando ela ainda não se não é, quem é que é responsável? Primeiro, por ela ser membro, e segundo, por ela ter um cargo de confiança dentro da comunidade. Mas aí tem um ponto. Quem recebe a punição é o responsável juridicamente. Esse, trabalho. Aí, meu filho, tira o fardo de mim um pouquinho, meu filho. Já vem pra sua mãe. Divida o pão de cada dia. Aí, se esse dano, ela causou dano a terceiro, essa pessoa vai ser responsabilizada, mas o representante legal da instituição vai ser penalizado. Meu vai ser pai. responsabilizado também. Então é por isso, ó gente, isso aí é muito importante, porque isso aí que o irmão Renato falando é algo muito sério, né? Que a gente tem várias problemáticas em outras denominações e essas coisas. É por isso que precisa ser uma pessoa de muita confiança na liderança, né, irmão Renato? Porque se a pessoa dá um vacilo desse, minha filha, a casa cai pra todo mundo. Né, Ana? E às vezes então, tem até outras igrejas que às vezes acontece, mas eles deixam entre eles ali pra não, né? Assim, pra não ter que responder não legalmente. tem que, né, passar pra igreja, essas coisas.
Nós tivemos casos agora recentes de pessoas famosas que estava acontecendo uma situação de abuso dentro da igreja, houve um problema dentro e a liderança principal fez caso. Peraí, irmão. Peraí. Deixa as irmãs terminar aqui a prova. Terminou? Divide com nós. Não, vai para continuar. Não, então você começa de novo, porque eu não sabia se eu ouvi o caso delas ou se eu ouvi o seu. Hã? Vai. Vou perguntar se faz parte do assunto. Faz parte do assunto, mas ela não quer dividir com nós. Não, ela falou assim, né? Que é uma responsabilidade. Depois seu mar, eu já tomei conta de tesouraria. E às vezes tá faltando ali, faltou um tanto, vou estar passando tanto. Aí você tem que voltar todinho e falar, Jesus, onde é que está isso daqui, sabe? Então é dor de cabeça. Então, assim, ela é tesouraria, é um negócio dele. Só isso. Então, aí nesse sentido, o que acontece? Você estava falando que alguém famoso, aconteceu não sei o que com alguém famoso. O que acontece? Mesmo que ele fez caso, como é que chama a situação? Negligenciou, fez vista grossa, aquilo gerou primeiro um impacto psicológico nas pessoas que sofreram a ação, mas assim, existem outros problemas, porque existem casos que as igrejas são processadas. A igreja recebe, porque ela é uma instituição, ela responde juridicamente. Então, existem casos aí, que igrejas, a gente pode citar aqui, porque o caso se tornou público, a Universal recebeu vários processos por questões aí que hoje já corrigiram certas questões. Porque empurraram com a barriga certas coisas, negligenciaram o ordenamento jurídico e tal. Assim. Então, as igrejas começaram a se adequar. Mas, no Brasil, ainda hoje, temos problemas, porque a igreja entende que esse não é um ato espiritual. Isso é tão espiritual quanto qualquer outro. Tudo é espiritual, gente. Tudo é espiritual. Você tem que levar a sério. Então, já foi feita a observação, só fiz aqui, mas esse último ponto aí, Assembleia Geral, quem antecede a Assembleia Geral é o Conselho. Porque existe casos Primeiro passa pelo Conselho e depois leva para ele. ele. Caso específico que o Conselho lida com isso. Artigo 6º, né? 6º. Perderá a condição de membro da igreja. Prestem atenção nisso, por favor. Perderá a condição de membro da igreja aquele que for desligado por decisão do conselho nas seguintes hipóteses. Esse é outro detalhe que não é o conselho nesse caso. É conselho? Está conselho ali. Decisão do corrigido. conselho. Esse aqui não está corrigido. Então, é porque já foi corrigido. Esse aqui está com. Está Assembleia. E aquele lá que está certo, né? Então, vai perder a condição de membro da igreja aquele que for desligado por decisão do conselho nas seguintes hipóteses. Primeiro. Desculpa, vai mencionar aqui, mas assim, dependendo da situação, a pessoa ela pode ser membro da diretoria, também pode ser membro do conselho, pode fazer parte do programa. Não é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. Primeiro, ter solicitado desligamento ou haver falecido. Falecido. Se a pessoa faleceu, o conselho. Até o CPF da pessoa também já. Apesar que alguns utilizam o CPF, né? Não. Viu? Próximo. Então, ela solicitou o desligamento. É aquele ponto que a gente falou inicialmente. A qualquer momento, quando a pessoa... Se ela falar, eu não quero mais fazer parte dessa... A gente já teve casos aqui de membros que falou assim, né? A gente não quer mais fazer parte. E a gente explicou tudo, as consequências, a seriedade disso, responsabilidade, tal. E foi passado para a Assembleia, para a igreja, em reunião. Casos específicos, porque depende muito como é essa saída.
quais são as motivações. Aí, caso específico, lida com questões mais específicas. Mas qualquer um, em qualquer momento, não. Desculpa, eu sei que isso aqui pode ser pesado, mas olha só, não deve muita satisfação. Eu não preciso ficar dizendo, olha, não pode. E a pessoa não pode nem ser cobrada. Não pode. Por quê? Porque está na Constituição. Essa pessoa pode acessar a igreja dependendo da situação. No caso, assim, essa pessoa que se desliga, ela pode ir para outra congregação assim, Sem comunicar? Sem, tipo assim, Não, alguém. olha só, se ele está pedindo desligamento é porque está comunicando. Sim, está comunicando. Pronto. Ele fez o desligamento, por exemplo, dessa igreja, aí ele vai para outra igreja. No caso, ele pode ir normalmente. Ele está livre Então, aí a questão como é que a outra vai receber. Então assim, é porque assim, eu acho A que. outra lá já é outra história. Já é outra história. Aí assim, eu já tô falando, pode ser por qualquer motivo. É isso que você está falando, né? Ele só não deve a satisfação dos motivos. Agora, dependendo do Tipo assim, a igreja não tem autonomia nenhuma de, falando na língua popular, de segurar a pessoa aqui. Se ela não quiser mais fazer parte daqui. É isso, né? Pronto. Pessoa, E não tem mesmo. No conselho, essa pessoa nos procura e fala, olha, a partir de hoje eu não faço mais parte da IAM, eu quero me retirar. Então ela não precisa dar satisfação se ela vai para outra igreja, se ela vai para São Paulo, se ela vai para Pique Novo. Sim, ela isso mesmo. não tem nada a ver, só o compromisso dela é só uma palavra que eu Comunicar. estou. Sim. agora, aí vem o ponto. E tem outro ponto que é um ponto que a gente está tendo aqui na igreja. Nesse caso, a pessoa está chegando e pedindo desligamento. E quando a pessoa ela simplesmente sai e ela não dá satisfação. Então, aí tá aquele ponto que vai estar no regimento, que é questão do abandono. O abandono. Então a gente precisa ver isso aí. Chama. Não, o conselho já chamou. O conselho chamou, é a pessoa. A pessoa teria que estar passando pelo processo disciplinar. Aí ela não cumpriu o processo disciplinar e abandonou, parou de vir. Então, Abandono, né? não, no caso. Mas tem casos que não tem como você fazer essa interação. Consideração, é isso que ele está Tem falando. caso, né? No caso. Mas No caso, porque a isso- pessoa não quer falar mesmo ou porque ela nem consegue comunicar com a pessoa. Então, em todas essas questões que foi dita, a gente discutiu lá no caso do regimento, mas passa por esse procedimento e tal. Mas vamos supor, tem casos que a pessoa foi para o Macapá. Não, mas esse Tá. caso aí específico nosso aí não foi para Macapá, não. Está em Botuporã mesmo, Tá mas. dando Aí, nesse caso de Botuporã, a gente tem como ter acesso, tem um WhatsApp, tem das quantas, tem uma procura da liderança, até porque o regimento... tanto Tipo assim, interno só para quanto comunicar porque assim, irmão Renato, fulano de tal está passando pelo processo disciplinar, aí não cumpre o processo disciplinar e simplesmente abandona, para de vir. É aquilo que a gente falou lá no regimento. Aí a gente ainda vai ter que procurar essa pessoa para poder falar o quê? Aí mesmo, não estou entendendo? Então, o problema é que tanto a... Decidir mais o quê, gente? Veja, a nossa... Para decidir. Então, existe aquele procedimento que a gente discutiu lá sobre os procedimentos dos processos disciplinares. Fez o procedimento, chamou no particular. Fez o procedimento, chamou com o conselho. Fez o procedimento, a comunidade. Nada. Os 3 passos já foi dado. 3 passos. Aí agora a gente desliga. Por quê? Aí É vem assim? o ponto... Mas e para desligar e comunica a Então, pessoa, como é que é? Isso aí que eu estou querendo entender. Então, olha só, a própria Constituição, o que ela dá? Lembra? Seja qualquer que for o regimento, ele tem que ter, ele não pode sobressair a Constituição, ele tem que ter a Constituição como parâmetro. E quer dizer que a Constituição, ela dá o direito de defesa da pessoa, de se defender, de dizer. Porque a própria Bíblia faz isso. Deus chega lá, claro que de maneira irônica, para Adão, e diz: Adão, o que você está fazendo aí? Deus sabia o que ele estava fazendo, mas de maneira irônica ele pergunta: onde você está?
Aí depois tem todo aquele procedimento de defesa, foi a mulher, foi a serpente, foi a mulher de citação. Mas ao meu ponto, Ah, nesse Deus. caso, se a pessoa já passou pelas três etapas aí e já foi dado essa oportunidade, eu acho que é muita apelação. Aí tornar ainda, dar uma oportunidade da Não, pessoa mas eu falar não falei isso. o que mais aí? Eu não falei isso. Não, você está falando que a pessoa ainda tem mais um direito ainda de defesa. Não. Ela mesmo que tinha que procurar para dar uma satisfação. Se ela mesmo não teve Não, eu não fiz. não, eu que estou falando. Se ela mesmo não teve essa consideração de dar uma satisfação, ela simplesmente abandonou para mim, isso aí já está meio que Eu disse claro. assim, Defesa de quê mais aí? O processo legal jurídico de que todos são iguais perante a lei e todos têm o direito à ampla defesa. O direito de defesa tem, mas quem vai atrás dessa defesa dela se defender? A gente tem que ir atrás dela ainda? É aquele ponto que a gente discutiu lá, e é por isso que um membro ele precisa estar ciente disso aqui, porque ele vai ser cobrado por aquilo que está aqui. Então, ele não vai ficar dizendo, enchendo a minha paciência. sim, Não é encheção de como paciência. muitos já falaram aqui. Exato. Então, não é encheção de paciência. Você Nós estamos cumprindo, vai. batizou, você se agregou. Não, eu quero participar dessa igreja, por isso, mas você já sabia isso aqui. Aí o que acontece? Vai fazer o procedimento aquele. Chamou individual? Beleza. Chamou conselho? Beleza. Passou pelo processo da comunidade? A comunidade está sabendo? Conversou a situação, ele e a comunidade? A comunidade precisa estar ciente. Foi passado por uma comunidade. Se nem a comunidade, aí é a última instância que é a mais dolorosa. Não Excluir. é a última instância. Se de tudo excluindo a pessoa, pronto, fez o desligamento, no caso, quando faz o desligamento, tem que comunicar à igreja que já tentou de tudo com essa pessoa, tentou, pronto. É por isso que a igreja é a última, A assembleia. instância nesse sentido. Pronto, e se de tudo feito isso, a pessoa... É aquele procedimento que Mateus considera como publicano e... Aí a pessoa volta. Né? Pode acontecer isso, de fazer tudo isso. Não tem gente que divorcia, fica não sei quantos anos separado, depois vai lá em casa de novo. Aí depois a pessoa volta de novo para a congregação. Aí Eu conheço. Então, aí existe o processo inicial. de regeneração ali e tal. Essa dúvida mesmo, Renato. Que depois não tem que falar que não a aprendeu. comunidade e a finalidade dela não é desligar. Isso É só quando não tem jeito, né? é rompimento de um membro. Não sei se vocês já perderam algum membro. É doloroso mesmo perder um membro. Membro do corpo, eu falo no caso. O Hélio sabe o que é isso. Então, quando você lida com essa perda, é dolorosa. Acontece em situações extremas. Tanto é, isso é tão doloroso que quando uma pessoa, isso tem um peso, né, tão grande para o corpo, né, espiritualmente dizendo, que quando uma pessoa ela chega e ela decide desligar, falar que ela não quer mais, o corpo todo sente. A gente sente, a gente fica em luto. Estou mentindo, gente? A gente sente angústia, a gente sente tristeza, né? Por conta disso, porque afeta o corpo todo, né? Não tem jeito. Mas faz parte, né? Aí, nesses casos específicos, aquela... E se depois querer voltar, faz de novo. Então, aí eu voltar é sempre... Mas é isso aí. Aí tem que começar do zero de novo, né? Mas aí já está mais maduro. A comunidade está mais madura. Sim, vai lidar com a situação. Nesse como caso vai específico, aderir. eu vou conversar com vocês lá à parte para a gente ver qual o E que a gente vai fazer. os procedimentos todos devem ser feitos por quê? Porque a gente lembra-se que é universal aqui. A gente tem exemplos públicos de problemas que a Universal arrumou porque não lidou com a situação. Acabou Porque deixando. existe uma Deixando situação passar. lá que a gente citou aqui, na Universal, a pessoa lá não é necessariamente um membro. Ele é um agregado. Um agregado. Que a gente já falou. Bom, então, é disso que eu disse, preste atenção, esse é um ponto aqui bem cabuloso. Claro, para quem não tem a intenção de ficar cabulando,
tudo legal. A gente lê o texto aqui. Ninguém vai ter a espada, o cara lá não levanta a espada porque ele quer levantar a espada. A espada, quem não cometeu um ato, ele não precisa ter medo do policial. O policial está lá. Só vai ter medo quem está fazendo coisa errada. Então, Próximo aí. o primeiro foi. Tá. Aí entra a questão ser transferido para outra igreja. É isso? Tá lá? Eu vou lendo aqui, se tiver diferente, vocês falam. Olha, gente, olha lá. Detalhe, essa é uma questão. Geralmente as igrejas acabam pecando nisso aqui, da transferência. Eu quero ir para tal lugar. Eu tenho um problema sério aqui na comunidade. Aí eu acabo não colocando na. Gente, isso aqui não é fofoca. Quem me conhece, eu aqui, sabe que eu odeio fofoca. Eu fico endemoniado quando eu fico ouvindo xaropai. Quase que possesso. Eu não sei se as legiões já estão dentro de mim, ninguém está percebendo. Eu fico endemoniado com fofoca. Então, mas veja, quando você pega uma situação de um membro que tem uma problemática e tal, o cara pediu transferência para tal lugar, e você não coloca a situação, olha, existe uma situação aqui e tal, etc., essa pessoa precisa desse tratamento, etc., você não está cooperando com a outra comunidade. Isso não é fofoca. Isso é colocar a situação. A pessoa vai, Mas isso são em casos específicos, né, irmã Renata? Da pessoa. Hã? Da pessoa. Não, estou falando assim, Gá foi para outro ministério. Aí eu fiquei sabendo que ela foi para outro ministério, ela congregava aqui. E ela tem algo específico, aí nesse caso eu vou comunicar a outra igreja lá. Geralmente deveria ser feito por carta. Mandar nessa carta de transferência. Tipo assim, porque eu vou estar meio que precavendo, ajudando a outra comunidade a saber lidar com aquela problemática que Gá tem. Ela pediu carta de transferência. Ela pediu a transferência. Então eu vou fazer. Aí na carta que vai colocar. Deveria, só que as igrejas raríssimas no Brasil faz isso. São raríssimas. E tem uns que abusam disso aí. Você sabia disso? Que pode inventar coisa de Gá que nem é. Então... a gente está lidando com outra problemática. Só que no geral isso não acontece. E aí a gente é aquele ponto. Nós não estamos se referindo a fofoca. Está falando a coisa séria. Uma situação coisas... que a membresia sabe. Todo mundo sabe, é visível. Então, por exemplo, seria fofoca se tu inventa isso e a pessoa chegar lá, me prove. Você tem a comunidade para fazer isso. Você não criou a situação. Então, a pessoa que criou a situação pode receber o processo. Você pode dar exemplos de que tipo de problemas poderiam ser? Por exemplo, eu sou um cara divorciado. Eu tive um problema tal. Olha, esse irmão aqui não foi restaurado, está passando por um processo de restauração. Então, assim, ele precisa desse auxílio. E assim, igual em Botuporão, todo mundo conhece todo mundo. Mas a pessoa está indo lá para outro lugar. Entendi. Para São Paulo, para Minas Gerais. Entendi. Que não faz muita diferença. Correndo, então, aí vem aquele ponto problemático aqui, que é aquela questão: como é que eu vou considerar alguém que abandonou? É o próximo aí. Qual é? Ter se ausentado dos cultos e deixado de participar das atividades eclesiásticas por tempo julgado suficiente para caracterizar abandono e desinteresse pela igreja e pela obra que realiza. No caso, é esse caso que eu estou falando aí. Ele entra dentro desse terceiro. No regimento tem uma especificação lá. Aqui, lembra, o estatuto, ele dá o geral. O regimento ele vai especificando certas questões. Então a gente tem questões específicas. Participou de quantas ceias que a pessoa não participa da ceia? Nesse caso, deve satisfação à comunidade. Mas. Olha que desculpinha. A irmã aqui está falando, então volta o culto de ceia para de noite.
Só mais uma pra TCE. Você vai fazer uma? Então, aí tem casos que precisa, aquele procedimento que está lá no regimento. Conselho lida com a situação, vai ligar, conversar, vai tal. Gente, aí está tudo, a gente está dando como. Veja, é com Tem membros aqui. Crianças. Tem membros aqui que ceia um mês, nasceu outro mês. Aí, Ceia um, fica 2 sem cear. pessoas específicas, os pais são responsáveis. Mas, com outras, as crianças, que aí os pais são responsáveis, adultos, outros adultos conversam, lidam, vai lidar com a situação, vai tentar. Lembra que eu falei, vamos entender o espírito do nosso tempo. Existem questões que às vezes está vinculada a uma situação de apego e tal. E aí a gente nunca denomina isso como um pecado. E vai denominar o adultério, porque é visível o adultério. É visível as consequências dele. É visível o cara que saiu na briga dos tapas, mas tudo aquilo que está internamente, nós nunca identificamos. É claro que nós não vamos ter esse controle. Tanto que Jesus vai dizer assim, joio, trigo. E aí, não, no final vai separar. Ninguém sabe. Só Deus sabe quem é joio e quem é trigo em certas questões específicas. Mas, conversamos semana passada que tem questões específicas. Aí vem aquele ponto, o espírito do nosso tempo. Yuri tem uma dificuldade. Yuri vai precisar trazer aqui o documento. Olha, eu tenho essa dificuldade. Porque como é que eu vou penalizar Yuri se Yuri tem um problema? Então, assim, Como é que penalizar ou até justificar perante a igreja? Tipo assim. É claro que tem situações mas um grupo dessa comunidade precisa saber o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui, passei por esse diagnóstico aqui. Esse é um critério para ser admitido como membro. Olha, eu tenho esse diagnóstico aqui e tal, estou avaliando. Então, existem casos e casos, é fácil. Não é. E o fato e é tão complexo que só o fato de eu ter um diagnóstico também não vai me isentar de não cumprir aí o. É isso que eu queria entender. Não é. Né? Só porque tem gente que acha que tipo assim, por eu ter um diagnóstico, eu me isento de ter responsabilidades, de ter compromisso, então eu posso tudo, ou eu não preciso ninguém. Tipo assim, às vezes já teve irmãos, né, que já me perguntou assim, poxa, como é essa questão do caso específico? Você depende da pessoa? Que sentido? Então, porque você precisa sentar e analisar. Em que sentido é específico? Em que sentido é específico? E isso tem que ficar claro para a pessoa porque a gente vai receber pessoas, inclusive a gente já tem, pessoas que vai ter esse diagnóstico e para ela e para a comunidade precisa estar claro. Até onde pode, até onde não pode. Eu está na salinha e a tia chegou, já passou a observação, ficou responsável pela salinha. A tia não sabe que ele é autista. E vai querer sair da sala o tempo todo, ele está agitado, ela não vai entender. Nós vamos chegar com essas tias e dizer, não, ele é assim, tem esse diagnóstico e tal. Então, especializei. Mas quando eu chego na comunidade pedindo, é um caso específico e não especializo, não ficar aparecendo, é bem que É por isso que tudo tem que ser comunicado em reunião, em comunidade, porque para a gente falar a mesma língua e para todo mundo saber lidar com os detalhes. Eu já tive essa conversa meio que com muito, porque assim, às vezes a gente por exemplo, aqui mesmo, ele fez uma pergunta, e aí e aí fica sem, você entendeu? Sem saber como responder, sem saber como falar, você entendeu? É complicado. Qual é a pergunta? Não, depois. Quanto tempo eu tenho aqui só para... Você tem 15 minutos, irmão Renato. Dá tempo pra você ler aí. Eu acho que a gente só vai acabar o sexto, viu? Essa parte aqui tá assim. Até tipo assim, essas coisas são bem complexas, né? E é melhor demorar e sair sem. Não. Sim. Então a pessoa Esmiuçar isso aí não e participa, desenhando. quando a ceia, a pessoa não participa para... É claro que é uma questão de
diferente. Eu não posso chegar para Paulo e dizer, Paulo, você não tomou ceia e tal. Paulo passou muito tempo na prisão. Pergunta é, quem foi dar ceia a Paulo lá de certo? Então, provavelmente ele não tomou ceia. Só que aí eu não posso pegar um caso desse e fazer uma norma. Até porque o texto nem cita isso. Mas você pode deduzir que ele não tomou ceia. Porque ele estava na prisão. E não tinha isso. Quem desse a ceia a ele. Não teve como. Isso já leva a ser uma coisa, um caso específico. Não tem como dar uma legalidade para dizer, então eu posso E fazer tem isso. casos também, né, que o diácono, né, no caso, leva, né, na casa da pessoa Sim, idosa, né? exatamente. Nesses casos também. Exatamente. Hospital. Levado na casa. Mas é. Oi, mãe, não sei se acho que você vai estar no regimento, né, explicadinho, assim, como é que vai funcionar essa questão da ceia. Quantas ceias o membro, assim, pode faltar? É isso que o conselho vai ter que discutir. Por exemplo, né? A pessoa teve que fazer uma viagem e tal ali, não pôde tomar ceia. Maio desse ano, ou março, tem algumas informações que eu coloquei lá. Tenta vasculhar, que é as informações que precisam. Eu não sei que é março ou maio, ou abril. Está lá nesse período, eu não lembro a data, mas tem algumas informações que eu coloquei lá que é para entrar no conselho. Foi aquelas que foi impressa e sumiu. Mas é por essas datas, está lá no conselho. Não está aqui. Não, não é nada. Eu estava na esperança de estar nesse não, classificador. porque isso aí está em casa já tem um tempo. E aquele dia foi impresso aqui. A senhora até imprimiu ali rapidamente. Eu imprimi aqui. Foi. Mas Então em eu vou questão- caçar no computador. É algumas questão observações que vai estar no Mas, regimento. em questão- Entre elas é essa questão que Gá está falando aí. Então, mas em questão que ela fala, tipo assim, a pessoa teve que viajar quanto tempo? Às vezes a viagem. Não, isso aí nem que você falou isso aí viagem. não tem. Não, tipo assim, a pessoa precisou ali fazer uma viagem, não pôde ceiar, né? Assim, eu creio que a comunidade vai entender que a pessoa não foi, a pessoa avisou. E aquelas pessoas que não avisam, tipo, fez a viagem, não avisou. Aí fica lá, né, à torta e à direita, todo mundo fica pensando um monte de coisa. Sim, E aí é tem esse uns que ponto. nem viajam, nem avisam. Tem uns que nem não vêm, viajam, quer dizer, não participa da ceia, também não dá nenhuma explicação. Porque assim, eu não sei se aqui cabe, né? Mas assim, às vezes a pessoa vai viajar e vai ficar um tempinho fora. A igreja dá uma carta para ela congregar em outra igreja, para ela estar ceando lá, para ela ter comunhão toda naquela tempo dessa viagem. Agora assim, às vezes isso acontece também com a igreja tipo assim, a Assembleia aqui e a Assembleia em São Paulo. Então eles dão uma carta É só para uma temporária, entendeu? Para estar congregando Essa aonde carta eles forem. que eles dão é só serve para o mesmo ministério. E tipo assim também, Marina, a pessoa ficou, por exemplo, dando um exemplo, eu tô falando que tem que ser, que é regra. Por exemplo, a pessoa ficou ali faltou duas Santas Ceias. Não avisou, não falou nada, não disse nada. No caso aí, ela vai ser chamada a atenção, vai ficar em alguma disciplina, alguma coisa? Ou ela pode chegar no outro grupo de ceia e cear normalmente? É aquele procedimento que eu disse que precisa ser organizado lá, mas a partir da segunda precisa se ter o sinal de alerta. Agora já não é nem mais observado. E aí, por quê? Um membro, você tem um membro. O membro sabe que tem, nos próximos Porque assim, os direitos e deveres. eu quero saber assim, a igreja vai crescendo, como é que a gente vai ter controle disso, de toda a membresia? Então, controles é aquela questão, se a igreja está crescendo, Aumenta. é orar para que Deus levante mais pessoas Obreiros, para né? auxiliar com essa demanda. Porque assim, Renata, às vezes até assim, a comunidade vê que que um membro não ceia. Aí essa pessoa vem e pergunta pra gente que é membro, por que fulano não ceia? Aí a gente fica se policiando, né, Jana? Com aquilo que a gente vai falar, o que pode, às vezes também a gente nem sabe o que dizer. Ou em outros casos que ainda é pior, que nós passamos por isso aqui, né? A pessoa... No sentido de que a pessoa fica 3, 4, 5 domingos sem vir no culto, não tem essa conjuntura com o corpo, e aí de repente tem um ser que a gente não pode proibir, a gente entendeu?
Já sabemos disso. Mas aí a pessoa chega e ceia. Aí tem irmão que chega e fala assim, mas como assim? Não é a questão de estar... de estar em comunhão, de estar ali unido, de estar acompanhando. Aí, o regimento, ele entra em... O regimento ele traz Mas você Então, não eu- posso, né? Eu não posso chegar em minha liderança e ninguém proibir a pessoa de cear. Isso. Mas, de uma certa forma, se ele for olhar, o irmão tá ceando ali, tá, peraí, tá ajudando. Eu peço Deus, tem misericórdia, minha amiga, tem Porque, misericórdia. querendo ou não, existe um tipo, por exemplo, geralmente as pessoas usam o argumento do texto de Jesus, não julgueis. Mas ó, olha Só que se você, aí geralmente, não presta atenção em todo o texto. todo o texto. Porque o próprio texto vai dizer algo interessante. Ele vai falar sobre os falsos profetas e os sintomas de um falso profeta. Ou os sintomas, por exemplo, nesse próprio texto, ele vai dizer daquele que está alicerçado na rocha e não. Aí nesse próprio texto ele vai dizer algo interessante. Olha, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não te conheci. Peraí, mas Jesus que falou antes que não era para julgar, ele está falando esse monte de coisa. Mas é complexo. Então não é, aí voltando ao ponto, não é uma questão de julgar, é que a comunidade, e aí isso em algum lugar do regimento interno, ele vai perceber o diagnóstico. Então é por isso que o conselho lida com questões específicas. O ponto é como agir nessa forma. Como agir, o que dizer para as pessoas que têm dúvidas. Mas olha só, olha o que eu vou falar. Vocês três aqui em específico sabem o que eu vou dizer aqui e vão entender. A mensagem é só para as três? Infelizmente, Vamos lá, só para as galera. três aí. Pega o Espírito Santo para ela. Oi, sister. Aí todo mundo sai e vai Ele vai falar. falar mistério, vai. Sabe isso aí, mano? Vem línguas e nós traduzimos. Ele vai falar mistério. Ô, glória. Mas olha só, venho dizendo, gente, só existe um meio de nós nos amadurecermos e lidarmos. Existem literaturas específicas que lidam com problemas específicos, questões específicas. Nós temos, primeiro, só vamos amadurecer lidando com o problema. Vamos errar. Agora o ponto é, não podemos esperar que o céu venha preparar as coisas para a gente precisa se preparar. Isso quer dizer que, por exemplo, semana passada eu citei um livro aqui, uma igreja chamada TOV, ela lida com problemas como esse livro. É importante Uma você igreja saber. o quê? Chamada TOV. Ouve. Eu já coloquei o link dele lá no grupo do curso. Coloquei outros também que lidam com a mesma problemática. Por quê? Porque a gente vai lidar com isso. Aí está falando que a igreja vai crescer? Precisamos estar mais adequado ainda. Citei também Quanto há umas mais 2 cresce, semanas atrás mais problemas. o curso do Douglas. Olha, eles vão lidar com questões específicas sobre o assunto. Tiro o meu chapéu para o Douglas. Não, temos alguma discordância aí secundária que é irrelevante, mas meu chapéu para o Douglas, o time que ele está organizando, vale muito a pena fazer o curso que o Douglas está ali, que vai lidar com essas demandas aí de preparação para lidar com essas Eles questões. trabalham muito com essas temáticas. É bom. O Douglas fez um papel interessante, porque e é por isso que a gente se perde quando consome o Douglas. Olha só, pode se perder. O que é que o Douglas faz? O Douglas traduz temáticas difíceis, ele traduz para o povo. Quando a gente já pega aquilo que é traduzido, a gente se perde, porque ele já percorreu todo um caminho. Então, quando ele vai tratar de um assunto, ele já percorreu todo, ele está lidando ali a aplicação daquilo. Por isso que, veja só, acabei de dizer, várias vezes já fiz isso, tiro o meu chapéu para o Douglas. Então, meu ponto é positivo. Quanto se eu consumo Douglas apenas com aquilo que já vem pronto dele, eu me perco, porque eu não conheço todo por onde ele já percorreu. Esse é o problema. E aí eu vou cometer equívocos. Por quê? Porque ele percorreu um caminho árduo para traduzir para as pessoas. Ele pega questões difíceis e traduz para o povo.
Quando eu pego simplesmente aquilo que já foi traduzido, eu posso me perder. Esse é o desafio. Então, o curso que ele já iniciou, está preparando, vai lidar exatamente com demandas como essa. Vale muito a pena fazer o curso dele. Que tem um nome, diz, agora esqueci, só que está dando um bom nome. Para a gente concluir aqui, a gente não tem muito esse problema aqui, não temos muito. Ou seja, como é que alguém pode ser desligado se está defendendo ou professando doutrinas ou práticas que contrariam a declaração doutrinária da adoração e missão? O que ainda em algum momento essa declaração vai ser elaborada, tá? Ela não existe ainda necessariamente. Existem certos rabiscos, mas ela não existe necessariamente. Mas o que é que existe? Mas não é a declaração de fé, não? O credo, não? Ele é um princípio ali. O que é os fundamentos? No caso, ele ainda tem mais coisas. Existem questões específicas, por exemplo, quando existe um grupo. Dali é só o resumo. Lidam com questões basilares, fundamentais, resumem todo. Só que quando existe um time ali específico de pessoas que lidam com questões mais apuradas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pega a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela tem um grupo específico de pessoas que lidam com o quê? Faz parte membro do Conselho Doutrinário das Assembleias de Deus. Não sei se vocês já viram essa expressão. É porque lá tem um conselho que lida exatamente com as questões doutrina. Então eles formularam de maneira bacana uma declaração de fé e tal, e está ali toda. Isso para a gente vai demorar um tempo nesses parâmetros, porque existem questões específicas que identificam aquela comunidade. Então, até chegarmos nisso, nós precisamos malhar muito trigo uma coisa eu tenho certeza, se vocês fizerem o curso do Douglas, no final a gente já vai ter um pontapé para começar a fazer isso, tenho certeza. Não estou zoando aqui. O curso que o Douglas tem, se vocês fizerem ele, veja, não estou dizendo que aqueles que a gente faz, que eu passo com vocês, não é isso. Eu não estou dizendo, olha, eu sou uma bola fora dessa, não é isso. Porque eu estou dizendo que o cara tem um time bacana, não um único professor, está lidando com vários professores, a maioria deles eu conheço, tive aula, foi meu professor, tive aulas com ele e tal. Eles vão lidar com essas demandas. Quando você termina um curso como aquele, você tem certos fundamentos. Como, por exemplo, o curso que nós estamos tendo aí e tal, que a gente está interrompendo aí por um tempo. Dependendo de como a gente concluir ele, a gente vai ter fundamentos para lidar com questões. Mas vai depender de como o aluno se envolve com tudo. Resumindo, então, nós não temos muito essa problemática aqui de negar, resolver esse problema. Diana sabe disso, lá nos algodões. O cidadão que achou na internet. Não sei se eu ouvi um sussurro aí, mas não começa. Os Illuminati, alguma coisa do tipo. E eu tive que lidar. Problema, ele estava influenciando 2 ou 3 jovens que tinham confiança nele e estava induzindo. E aí eu tive que lidar com a situação, de conversar especificamente. A conversa foi um pouquinho não muito agradável, no sentido de tem que conversar um pouco mais firme e fazer uma defesa doutrinária. Mas é o único caso que eu sei aqui em Botuporã, foi esse que eu tive a experiência aqui. Enfim, mas nós não temos isso. E para encerrar aqui, ter infringido os princípios éticos na Bíblia Sagrada. Olha só. Isso aí está tudo se tratando de como a pessoa vai deixar de ser membro. Ou, aí aqui a gente já está lidando com essa casa específica de deixar de ser membro. Ou seja, é um ponto que, não sei, em algum momento... Aí quando a pessoa inflige os princípios éticos, morais
de boa conduta defendidos pela igreja com fundamento da Bíblia Sagrada. Esse é um outro caminho para desligamento também. Então, existe, a igreja tem no seu estatuto, aí tem que estar o problema. Tem que estar lá discriminando No regimento, que tipo de atitude seria esse? que a pessoa vai... Que restrições seria essa? Aí tem um parágrafo único aí. Sob qualquer alegação, nenhum direito poderá ser concedido àquele que deixar de ser membro da igreja. Foi desligado, não tem direito a nenhum mais. Sem qualquer alegação. Sob qualquer alegação. Sob qualquer alegação, nenhum direito poderá ser concedido àquele que deixar de ser membro da igreja. Ele não vai, mesmo que ele vá lá, procure um advogado, algo do tipo, se ele se sentir injustiçado ou foi tal, se a igreja passou com todos os procedimentos, ficou registrada em ata certas reuniões, certos tal, o último procedimento passou pela igreja, olha essa situação aqui, está em ata, e a igreja está sabendo, foi registrado, pode recorrer a milhão de advogados. É por isso que o certo é ter a ata em toda a reunião, né? Há algumas específicas principalmente. Tem quantos capítulos, gente, para a gente Então, saber eu se estava no pensando nele aqui agora. Para a gente saber se na próxima São termina. 30, parece, ou 28. Então, meu filho, nós vamos gastar 5 anos para poder terminar o Vamos fazer o seguinte. Do jeito que vai, está no terceiro. Vamos fazer o seguinte. Nas próximas, a gente vai tentar correr e só mesmo em dúvidas extremas, vou tentar não entrar em detalhes, deixar tudo que for necessário. Mas tem que entrar, Não tem, senão não entende, Renato, não entende. Vamos ter paciência aí. Vamos fazer que tá na dia. Hã? Tem que fazer que tá. Tome o curso que quer, porque... Ó, a problemática que tem é essa. Vou dar isso aqui é de fundamental importância. Quando chegar no regimento, mais sério ainda, porque os detalhes, as coisas do dia a dia e tal. Vai ter uma vantagem, antes que a senhora... Porque querendo ou não está explicando isso aí. Vai ter uma vantagem. Porque o regimento, querendo ou não, é explicando mais isso aí, mais Ele é o mesmo, só com detalhe. Só que com detalhe. Por exemplo, lá está falando uma coisa no geral. Quando chega no regimento, a gente vai pontuar. É quando faz isso, é quando faz aquilo, é quando faz vai aquilo. Ficar afastado. Foi vai 2 ficar afastado meses daqui. porque não vem na ceia, ou 3 ou 10. Aí no regimento vai ter especificando. É porque ficou sem cear, porque ficou 2 meses, porque vai dar tudo detalhe. Então, querendo ou não, é uma explicação também dessa aqui. Precisa, é necessário, é fundamental, só que a gente, se for olhar aí, a gente tem algumas coisinhas, alguns detalhes. O tempo, se for olhar, se todo mundo que for batizar tiver que usar isso, já está pouco, não vai dar tempo. Segundo, a maioria dos irmãos, tanto membros como aqueles que vão batizar, não estão vindo. Então, É outra problemática. Mas aí pode lidar com uma pessoa individual. Oi, irmão Renato. Mas não precisa entrar nesses detalhes. O ponto a gente já errou algumas vezes, já cometemos alguns equívocos para aderir novos membros, sem que a pessoa diga, olha, eu não fui informado disso. Mas é complicado, viu? Porque exatamente. você pegar um por um para poder fazer um trabalho que você está fazendo na quarta-feira. Quando eu me refiro a... Todo mundo tem a oportunidade de estar aí junto. Não sei, pode pegar um dia e só lê-lo e dizer, tá de acordo, não tá, não sei e tal. Mas isso aqui vai Um dia ser... não consegue fazer isso aí. Ninguém tá. Não, eu falo, vamos supor, não sei, aí cabe avaliar. E terceiro ponto, deixa eu coisar aqui, terceiro ponto é que estão assim, trazendo queixas de que queria voltar à escola bíblica separada, as crianças não estão vindo, os jovens não estão vindo, o povo está sentindo falta das classes separadas e tal. O ano que vem vai voltar, como é que é e tal. Então, tá essas três questões aí. A questão do tempo, né, por conta dos candidatos a batismo,
segundo, o povo não vem, que isso aqui tinha que estar aqui, tanto membros como congregados, todo mundo tinha que estar participando disso aqui. E terceiro é essa questão aí da escola, né? Mas assim, se as pessoas estão fechando, as pessoas não estão vindo nem para conhecer O que tem que o conhecer. regimento da igreja, quer vir para a escola bíblica para quê? Não vem não. Mas é os que queixam, é os que não vêm. Deixa eu devolver o lápis. Nesse caso. Agora fazer isso aí só lendo, sem explicar, o povo não entende não. Mas a pessoa que é candidata a batizar, quer batizar e não vem. Então, só que aí no caso de quem vai, não sei, vai ter tantos candidatos, vamos supor, aí é um exemplo, uma sugestão. Não, a questão do nosso candidato aqui, nós temos Tela, ela está participando, e o pessoal, as meninas lá do coisa, elas não têm como estar aqui Mas mesmo. elas Né? participam, né? Então, aí nesse caso, com relação aos membros que já são tal, das outras vezes, dos outros momentos, vai reforçando, vai passando. No caso de pessoas, que aí é o ponto principal, para quem vai ser admitido, seja por meio do batismo ou aclamação, que no caso vem de outra denominação, passei pelo processo de observação, ou você quer, é isso aí mesmo que você está, aí entra aquela questão que, para falar no regimento, pessoas que aí eu coloquei isso lá para vocês observarem, pessoas que estão vindo do ministério, não sei, abrir uma classe específica para essa pessoa, para alguém passar, olha, isso aqui é o regimento, é assim que a gente funciona e tal. Acho que é assim bom até deixar acreditamos. alguém dentro da igreja para fazer isso aí, para não meio que acumular, né? Vai aderir. Vai ter uma classe de batizados? Olha, não sei, separa em algum momento, vai ter uma sala específica para... Porque a pessoa vai passar... Não, esse procedimento é inegociável. Tipo assim, a pessoa converteu, a gente viu que ela levou a sério a decisão dela, já tem que começar, não tem que deixar. Se a pessoa falar que quer, sim, aí não quer, aí já vai passar. É claro que vai gerar demanda. Aí, resumindo, eu encerro a minha participação aqui. E nós temos outros casos aqui de pessoas que já são batizadas e que precisavam passar por isso daí, que estão agindo de forma equivocada, seja na ceia, seja na frequência dos cultos, seja em outras coisas. Revitalização. Mas o ponto aqui existem casos que, nesse sentido, aqueles que vão batizar ou aqueles que vão deixar de ser agregados, esses são os peças-chave para mim. Mas eu quero saber o que faz com os velhos agora. Os velhos, vamos orar para que não sejam Sim. Os velhos aposentados lá. O NSS não tem nada. Ó, vai descarregar aqui, viu? Vou.